E aí, pessoal, vamos mais a uma aula. Hoje o tema será terapia de expansão pulmonar. Então, vamos lá. É muito importante a gente retomar os conceitos de fisiologia do sistema respiratório, que já nos explicam algumas dos problemas e das nossas soluções. Então, se a gente pegar um livro clássico de fisiologia respiratória, que é chamado de WESH, nós vamos ter lá a descrição de WESH das 3 zonas de WESH. O que é isso? O sistema respiratório, a gente tem que entender que ele é heterogêneo. E se a gente dividi-lo, né, em zona 1, 2 e 3, ou seja, ápice, terço médio e terço inferior, nós vamos ter a zona 1 de West, que é composta por o quê? Nós vamos ter um alvéolo bem aberto, a pressão alveolar é maior do que a pressão arterial, que é maior do que a pressão venosa. E como a figura demonstra aqui, inclusive esses capilares sanguíneos muitas vezes são até comprimidos por esse alvéolo que está bem expandido. Mas apesar dele estar expandido, ocorre pouca variação de fluxo de ar. Porque como ele já está expandido, para ocorrer variação, eu tenho que perder volume. Mas esse alvéolo já está bastante expandido. Então vai ocorrer pouca variação do fluxo de ar. A zona 2, a figura já se modifica e a pressão arterial ela já passa a ser maior do que a pressão alveolar. Então, já me dá um equilíbrio na troca gasosa. Mas, por sua vez, a zona 3, que é a região basal, a gente tem a pressão arterial, que é maior que a venosa, que é maior que a pressão alveolar. Então, aqui eu tenho uma posição ótima dos meus alvéolos e dos meus capilares. Porque para ter troca gasosa, que é hematose, eu tenho que ter alvéolo, eu tenho que ter capilar. E aqui sim eu tenho um equilíbrio adequado, com uma adequada variabilidade de fluxo de ar nesse alvéolo da base, e que consegue ocorrer a difusão para o capilar, e assim a hemoglobina ela transportar esse oxigênio. Então, essa zona 3 de West é a zona perfeita de ventilação e de perfusão. Isso daqui é fisiologia. O que acontece? Existem alguns problemas que vão trazer algumas complicações, como as situações onde ocorre o efeito Shunt. O que é o efeito Shunt? É uma área perfundida e não ventilada. Exemplo, paciente com secreção, paciente com pneumonia. Ele tem substituição do sistema respiratório de ar por secreção ou por líquido inflamatório infeccioso. Continua tendo perfusão, mas a ventilação está prejudicada. A essa situação nós chamamos de efeito Shunt. A figura B mostra a situação normal e a C mostra o efeito espaço morto, que é uma área ventilada, mas não perfundida. Exemplo, pacientes que têm tromboembolismo pulmonar. Então, o trombo subiu, obstruiu esse capilar pulmonar, não passa sangue, mas continua tendo ventilação. Isso é um grande problema, porque o efeito Shunt e o efeito espaço morto eles vão comprometer a relação ventilação-perfusão e trazer uma hipoxemia bem pronunciada. Vale lembrar que nós temos efeito espaço morto dentro do nosso sistema respiratório do ponto de vista fisiológico, porque as nossas vias aéreas não ocorre a troca gasosa em todo o meu sistema respiratório. Na minha traqueia, no meu bronco, por exemplo, não ocorre troca gasosa. Então, aí é um espaço morto fisiológico. O que não pode acontecer em espaço morto, como essa figura C mostra, lá na barreira alvéolo capilar, porque aí vai comprometer realmente a troca gasosa. E o espaço morto vai estar aumentado. Eu já citei em algumas outras aulas sobre a pressão transpulmonar. Então, ela é muito importante. Por quê? A pressão transpulmonar ela vai estar presente tanto no paciente de ventilação espontânea quanto no paciente de ventilação mecânica. No entanto, a fisiologia da respiração desse processo de ventilação ele vai ser diferente, obviamente. Para a gente obter essa pressão transpulmonar, a gente vai subtrair a pressão alveolar da pressão pleural. Isso é muito importante, porque quando a gente pensa em terapia de expansão pulmonar, eu vou pensar em utilizar estratégias que aumentem a pressão transpulmonar. Eu posso aumentar a pressão transpulmonar, como a divisão aqui já mostra, ou aumentando a pressão alveolar ou reduzindo a pressão pleural. Vamos ver exemplos. Quando a gente faz um exercício com paciente de inspiração profunda, nós vamos aumentar a pressão transpulmonar. De que forma?
reduzindo a pressão pleural, porque eu estou em respiração espontânea, eu não tenho nenhum efeito de pressão positiva. Eu tenho a ação dos meus músculos que vão contrair, expandir a minha caixa torácica e aumentar esse déficit, né, de pressão dentro do espaço pleural e vai ocorrer uma redução da pressão pleural. Dessa forma, como a subtração simples, eu vou ter um aumento da pressão transpulmonar. Quando o paciente faz uma espirometria discentiva, ele também faz o exercício de forma espontânea. Ele também aumenta a pressão transpulmonar, de que forma? Reduzindo a pressão pleural. No entanto, quando eu utilizo técnicas que é empregada a pressão positiva, como a RPPI, que a gente vai falar, e o EPAP também, eu aumento a pressão transpulmonar porque eu elevo a pressão alveolar. E dessa forma a gente consegue expandir os nossos alvéolos. Então vamos ver algumas técnicas. Terapia de expansão serve para quê? Para aumentar a pressão transpulmonar, para incrementar o volume pulmonar, para reverter a telectasia e garantir melhor função pulmonar. A técnica, existem inúmeras técnicas. Você vai escolher de acordo com o seu conhecimento sobre a técnica, sobre a condição do paciente. Tem técnicas que vão precisar da cooperação do paciente, outras não, e de necessidades específicas, né? E também entender quais são os protocolos específicos a qual a gente está atuando naquela unidade. Então, eu posso partir desde os mais simples, que são os padrões ventilatórios, utilizar a espirometria de incentivo, técnica de Airstacking, que é com bambu, o EPAP, que todos devem conhecer, a hiperinsuflação manual, que também é com bambu, a respiração por pressão positiva intermitente, a famosa RPPI, e o CPAP. Então, vamos lá. Padrão ventilatório, todos devem conhecer, existem diversos tipos, inspirações profundas, inspiração máxima sustentada, inspirações fracionadas, soluços inspiratórios e expiração abreviada. Embora o nome seja expiração, essa talvez seja uma das melhores técnicas de padrão ventilatório. Para quem que eu vou utilizá-la? Talvez para aquele paciente que esteja com um padrão um pouquinho mais superficial, eu já avaliei, a ausculta está preservada, a radiografia está expandida, a saturação está normal, mas ele está ficando um pouquinho mais restrito no leito. É um paciente que já está no quinto, sexto dia do pós-operatório de uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Não precisa incrementar, já está na enfermaria, por exemplo, então prioriza tirar esse cara do leito, mas você pode incrementar a reserva respiratória com essa técnica que é a expiração abreviada. Para um paciente que eu precise realmente recrutar alvéolos que estejam colapsados ou pacientes que tenham riscos para essas situações, como esses próprios pacientes de cirurgias torácicas, cirurgias abdominais, que pela própria manipulação cirúrgica tem dor, tem restrição ao leito, tem presença de dreno, muitas vezes os padrões ventilatórios tornam-se bastante ineficazes. E eu tenho que, pela própria mecânica do sistema respiratório, utilizar efeitos da pressão positiva para aumentar a pressão transpulmonar a partir do aumento da pressão alveolar. A RPPI, o nome RPPI, ele é muito comum dentro da prática hospitalar, no entanto, ele é bem generalizado. A RPPI, oficialmente, ela foi criada, inclusive, por um grupo brasileiro, onde é feito através de um ventilador, que é o BIRD Mark 7, onde ele só gera pressão positiva inspiratória. E aí, como vocês estão vendo aqui a figura do paciente, quando o paciente vai inspirar, ele recebe aquele efeito da pressão positiva. Com os equipamentos que nós temos atualmente, a gente não consegue empregar a RPPI oficialmente como ela foi criada, onde ele só geraria uma pressão supraatmosférica. O que foi feito foi um incremento da NPPI com o incremento da PIP, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, eu tenho uma pressão inspiratória, que é a RPPI, mais a PIP, porque não adiantava nada. Eu tenho uma pressão inspiratória e na expiração meu alvéolo colapsar. Ele não tinha sustentação. É o que acontece com o efeito da PIP. Como é uma pressão positiva na expiração, eu insuflo o meu alvéolo na ins, esse alvéolo ele vai retornar a uma condição próxima ao basal, mas ele não vai colapsar, porque eu vou manter o efeito PIP e vai evitar o colapso. Isso vai favorecer a melhora da própria gasosa. Então, a PIP é uma pressão positiva no final da expiração. Ocorre a inspiração, sem a PIP, esse alvéolo na expiração ele iria colapsar. Com a PIP, esse alvéolo ele mantém um certo nível de abertura
pronto já para a próxima inspiração. A terapia com hiperinflação manual, o AMBU, como a gente trata no hospital, ou BX15, o seu princípio ele é baseado na ativação dos canais colaterais. Então, nós temos os canais de Martin, canais de Lambert, Paulo de Kuhn, que são vias de comunicação de um bronquíolo com outro, de um bronquíolo com alvéolo, entre os alvéolos, que uma vez que uma via dessas esteja obstruída por secreção, ou tem algo que está dificultando a sua expansibilidade, o fluxo de ar vai buscar caminhos alternativos até chegar. É como se você estivesse numa via que está engarrafada e você vai buscar vias alternativas para chegar naquele mesmo lugar. Também, quais são as limitações? É que os efeitos dessa terapia eles são a curtíssimo prazo, dentro de alguns minutos ou horas. Então, a gente deve entender bem qual paciente a gente vai poder utilizar. Os efeitos são bem discretos e tem uma duração muito pequena. O Airstack é a única diferença que a gente vai coordenar essa inspiração junto com o paciente, produzindo empilhamento. Então, o paciente vai inspirando e você ajuda, vai inspirando e você ajuda. Até chegar próximo à capacidade pulmonar total, o paciente vai exalar. Mas dessa forma, eu ativando uma pressão positiva e a contração do músculo respiratório, eu também vou aumentar a pressão transpulmonar, e aí eu estou utilizando dois mecanismos, aumentando a pressão alveolar e reduzindo a pressão pleural. Então, existem também essas vertentes que a gente pode fazer esse mix. O EPAB, com certeza, é uma terapia muito conhecida por todos vocês. É um resistor de fluxo, né, linear pressórico, onde vai oferecer uma resistência à saída do ar, uma pressão positiva no final da expiração. Apesar de ser muito conhecido na terapia intensiva, as evidências sobre a EPAP são muito ruins. Os estudos científicos produzidos com ele, ensaios clínicos, são muito ruins. Então, a gente não tem uma segurança tão grande sobre método de prescrição da EPAP, qual ajuste, quantas séries, quantas vezes, qual é o programa de aplicabilidade do EPAP com os pacientes. Mas, sem dúvida nenhuma, a terapia é muito importante, né? Ela pode ser feita em pacientes cooperativos e não cooperativos. Isso é um ponto positivo também. Se você colocar uma máscara, né, num paciente que esteja comatoso, que você percebeu que tem alguma necessidade de expansão pulmonar, ele vai fazer da mesma forma. E se for um paciente cooperativo, o efeito vai ser ainda melhor. Não existe consenso. Nós temos também o CPAP, que é a pressão positiva contínua nas vias aéreas. Então, ocorre uma pressurização do sistema respiratório, tanto na INS quanto na IS, sendo um sistema fechado. A recomendação nível A para pacientes com edema agudo pulmonar cardiogênico, onde a gente tem um aumento dessa barreira alveolo-capilar, porque é preenchida por líquido. Então, com a pressão positiva, a gente consegue empurrar esse líquido para fora do alvéolo, melhorando as trocas gasosas, óbvio que juntamente com medidas clínicas como diurético, mas é uma opção. O inspiramento de incentivo é uma terapia também muito conhecida e com alguns preconceitos. Por quê? Ele foi estudado já para alguns desfechos. A principal população a qual o inspiramento de incentivo foi testada foi como prevenção de complicações respiratórias em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca e abdominal, porque já se sabia que é um tipo de população que tem maiores riscos para desenvolvimento de complicação, entre elas a atelectasia. No entanto, pelo seu mecanismo de não gerar pressão positiva, de aumentar a pressão transpulmonar por redução da pressão pleural, os seus efeitos já foram testados e a gente não conseguiu esse desfecho, né, de atuar na prevenção de complicações. Por isso, que não foram encontradas evidências que suportem o uso contínuo dessa terapia. Ele pode ser até utilizado em algumas situações especiais dentro dessa mesmo subgrupo de população estudada, mas deve ser muito bem identificado. Embora o custo do aparelho seja um custo pequeno, a gente, principalmente quando pensa em grandes estratégias, grandes serviços de SUS ou mesmo particular, deve ter cuidado com isso, porque talvez no montante, embora o custo unitário seja pequeno, no montante, se você aplicar no ano em 300, 400 pacientes, você vai ter um custo muito elevado. E talvez terapias, né, de mobilização, de retirada do leite, sejam mais eficazes
lhe tragam maiores benefícios. Então, o uso rotineiro ele é desaconselhado. E aqui esse fluxograma, só para a gente resumir, terapia de expansão pulmonar, em ventilação espontânea tem recursos que reduzem a pressão pleural, que são os exercícios respiratórios, nos inspiramos de incentivo. Tem recursos que aumentam a pressão alveolar, que são na fase inspiratória somente, que é a RPPI, que hoje a gente não tem equipamento para fazer. E na fase expiratória eu tenho somente o EPAP, nas fases iniciais eu tenho o CPAP e o bilevel. Qual é a diferença do CPAP para o bilevel? A gente vai ver já já. E para pacientes de ventilação mecânica, tem o efeito da PIP e a intercirculação, né, que pode ser manual ou com ventilador. E sempre o posicionamento é uma variável muito relevante para favorecer a expansão pulmonar, tanto em pacientes de ventilação espontânea quanto em pacientes em ventilação mecânica. Então, essa é a diferença. CPAP, eu tenho um nível de pressão na INS e na ES. Bilevel, não. Eu tenho um nível de PIP, que a gente vai chamar de EPAP, né? E um nível de IPAP, que é pressão na inspiração. Então, eu tenho uma pressão inspiratória que vem acima da PIP para favorecer, né, a melhor atividade muscular. O EPAP, o PIP, ele vem para melhorar a oxigenação e o IPAP, ele vem para ajudar no conforto muscular. Então, se eu tenho 2 pacientes, os 2 têm edema agudo, mas um não tem desconforto respiratório e o outro tem desconforto respiratório, no que não tem desconforto, eu posso aplicar muito bem o CPAP, que já é uma terapia de evidência nível A. Mas no outro paciente, além da hipoxemia, ele tem aumento do trabalho respiratório. Pode ser que só o CPAP não vai dar conta de atuar junto com esse músculo. Então, pode ser que eu precise abrir um delta pressórico para que o músculo dele também possa ser ajudado por essa pressão. No paciente de ventilação mecânica, a gente tem as famosas manobras de recrutamento alveolar, onde a gente vai também elevar a pressão transpulmonar, obviamente pelo aumento da pressão alveolar. Mas são bem questionados, né, esse tipo de terapias, principalmente a forma como ser feita. Inclusive, um dos últimos grandes estudos que foram feitos no mundo foi capitaneado pelo grupo brasileiro, o estudo ART, vale a pena todo mundo ler. Ele mostrou, inclusive, que a população que foi submetida a recrutamento, ela morreu mais do que a população que não foi recrutada. Possivelmente porque o recrutamento ele induziu maior resposta inflamatória, acabou hiperdistendendo esses alvéolos e liberou mais mediadores inflamatórios, contribuiu com mortalidade. Os outros subgrupos que tinham estratégia protetora, tolerando inclusive a telectasias permissivas, que está dentro da estratégia protetora para a SARA, teve menor mortalidade. Nós temos alguns tipos de recrutamento. Nós temos um recrutamento com variação dessa pressão, que é chamada de stepwise, onde você vai subindo a PIP e depois você vai reduzindo, sempre mantendo, né? Então, aquele subiu PIP de 25, 30, 35, sempre mantendo um delta, uma diferença de pressão da PIP para a pressão inspiratória de 15 centímetros de ar, com uma segurança sobre o risco de pneumotórax. Lembrar que, para fazer manobra de recrutamento alveolar, o paciente tem que estar sedado e até bloqueado, porque se ele tiver incursões respiratórias, atividade muscular, ele vai aumentar esse volume pulmonar dentro do sistema respiratório e pode gerar, sim, um pneumotórax durante a sua manobra. Então, essa é só uma descrição da figura da manobra de stepwise. E aqui só para a gente ver alguns exemplos, né? Então, aqui a gente tem uma PIP de 5, tem uma área de colapso 54%. Aumentou para 19, a área de colapso caiu para 21. 23 caiu para 0,5. Ok, você expandiu os pulmões. Para 25, essa área de colapso está em 0,4. Mas isso daqui tem alguns efeitos que a gente vai falar daqui a pouco, que a gente deve pesar quais são os momentos que a gente deve utilizar a manobra de recrutamento alveolar. E hoje ela acaba sendo uma terapia de exceção e não de rotina. Lembrar que a gente deve pensar, antes do recrutamento, no ajuste adequado e correto da PIP. Porque o paciente na ventilação mecânica, grave, crítico na UTI, a gente tem um fenômeno que é a pressão superimposta. Então, o próprio peso das vísceras do sistema respiratório e o próprio peso do pulmão, ele recai sobre as bases pulmonares, que é a maior região
onde a gente tem melhor equilíbrio da relação ventilação-perfusão e melhor troca gasosa. E como o paciente que tem um pulmão inflamado, todo esse líquido inflamatório vai se depositar nas bases pulmonares. E aqui ele traz exemplo, é como se o paciente estivesse respirando com 5 quilos no abdômen. Isso vai provocar um colapso alveolar gigantesco. Por isso que uma das medidas mais efetivas para expansão pulmonar, para recrutamento alveolar, é a posição prona, onde a gente vai virar o paciente de barriga para baixo, liberando essa região basal, onde eu tenho melhor relação ventilação-perfusão, e vou conseguir um efeito positivo nas trocas gasosas. Principalmente se o paciente, o subgrupo do paciente for de uma troca gasosa menor do que 150. Esse subgrupo, inclusive, teve efeito em mortalidade as manobras de posição prona. Uma das mais recomendadas terapias de recrutamento alveolar é a insuflação sustentada, CPAP de 40 por 60 segundos, porque no estudo ART foi feita essa manobra stepwise, né, subindo a PIP gradativamente, mas foi uma manobra muito longa, onde ela durou praticamente 30 minutos. Na prática, ninguém fica 30 minutos recrutando o pulmão. Então, talvez isso, como você trabalha durante em si a terapia de recrutamento com volumes correntes mais baixos, isso induziu mais acidose respiratória, contribuiu para outras disfunções e pior resposta inflamatória. Por isso que as evidências são bem cautelosas e indicam entre o stepwise e o CPAP por ser CPAP de 40 segundos, CPAP de 40 por 60 segundos, por ser mais rápida a manobra. Outro ponto muito importante e relevante é sobre o padrão de comprometimento dessa hipoxemia do seu paciente. Então, basicamente, a gente vai ter, né, a descrição de recrutamento de pacientes com SARA. A SARA, que é uma condição aguda, né, uma condição clínica, não é uma doença. A SARA ela pode ser, se um desconforto respiratório agudo, ela pode ser extrapulmonar ou pulmonar. Extrapulmonar como? O paciente com uma sepse de foco abdominal. Pode ocorrer translocação bacteriana e causar uma SARA, né, a translocação bacteriana do abdômen para o pulmão e causar uma SARA. Pode ser uma SARA pulmonar, paciente com uma pneumonia, por exemplo, né? Então, o que acontece? Na SARA extrapulmonar, eu tenho o endotélio pulmonar bastante comprometido por esse edema intestinal devido a essa resposta inflamatória. E aí eu tenho um predomínio de atelectasias. Por isso, pacientes com SARA extrapulmonar têm um potencial de recrutamento muito elevado, que é importante a gente também medir das formas adequadas. O paciente que tem uma SARA pulmonar, ele tem o epitélio alveolar bastante lesionado, tem bastante edema alveolar, a pressão transpulmonar está bem elevada e tem muita consolidação no pulmão desse paciente. O pulmão está hepatizado. Por isso, esse perfil de população tem um baixo potencial de recrutamento. Aqui eu vou mostrar algumas imagens só para a gente entender como é feito o recrutamento, onde algum tempo atrás a principal forma de se recrutar era levar o paciente para a tomografia e à medida que você ia aumentando a PIP, ia vendo o recrutamento através da imagem. Então aqui no cantinho a gente vê os valores de PIP e a gente percebe os valores de a forma como a gente vai ganhando essa área de recrutamento. Então PIP de 8 tem uma grande área de colapso aqui, de consolidação. PIP de 14 já conseguiu expansão, 23, 32, 47 já expandi mais, 50, 53, 56, 60 de PIP. Então, é um valor extremamente elevado. Percebam que eu não consegui expansão do meu pulmão, porque essa é uma área onde eu já tenho consolidação e, de fato, aqui é aguardar o efeito da antibiótico terapia, das medicações, para, de fato, conseguir a resolução e reexpansão. E percebo qual é o problema do recrutamento máximo. É que eu vou hiperdistender aquelas regiões que já estão abertas. E aí sim eu posso induzir uma resposta inflamatória com liberação de mediadores inflamatórios e até aumentando bastante o risco de pneumotórax. Então, a gente deve entender muito bem, né, esse mecanismo de recrutamento alveolar e entender que, quando eu aumento essa pressão intratorácica, eu posso causar comprometimento no meu sistema cardiovascular, porque eu vou reduzir o retorno venoso. Se reduz o retorno venoso, eu reduzo a fração o volume de ejeção do meu ventrículo esquerdo. Se eu reduzo o ventrículo esquerdo, não adianta ter um pulmão expandido com um baixo volume de ejeção, o sangue não vai estar chegando de forma adequada, né?
Se for pacientes que têm hipertensão pulmonar, que têm um corpo pulmonar, né, que um aumento do ventrículo direito, essa pressão ela também vai prejudicar o enchimento das câmaras ventriculares e atriais à direita, e por sua vez vira um ciclo vicioso e chega cada vez menos volume de sangue no meu ventrículo esquerdo, que vai fazer a ejeção desse sangue oxigenado. Então tem que ter bastante cuidado com o emprego de pressão no sistema respiratório. Então qual é a conclusão? Ela, de fato, é uma conclusão que está até antiga aqui, mas o recrutamento nas populações que foram estudadas, ela inclusive aumentou a mortalidade, né? Mas quando bem feita, ela não aumenta o risco de barotrauma. Os estudos trazem com incidência de barotrauma de menos de 1%, mas feita por pessoas inexperientes. Se um paciente está bloqueado, o risco ele é muito maior. Existem viés nos ensaios, né, mas existem efeitos adversos, hipotensão, acidose, dessaturação, né? E hoje a pergunta que se faz é que talvez a manobra de recrutamento seja como uma terapia de resgate. Talvez essa seja a melhor forma onde ela deve ser empregada. E pensar sempre na posição prona, principalmente em pacientes que têm uma relação PF menor que 150. E esses têm impacto em mortalidade, inclusive. Ok, galera? Finalizando aqui mais uma aula.